O estudo da ancestralidade africana é fundamental para compreendermos a nossa história e identidade enquanto povo brasileiro. O livro Um Rio Chamado Atlântico, escrito pelo renomado autor Alberto da Costa e Silva, é uma obra que traz um profundo mergulho nesse tema. Através da análise da história do continente africano e das conexões entre África e Brasil ao longo dos séculos, o autor nos apresenta uma rica perspectiva sobre as nossas raízes e as contribuições da cultura africana para a formação da identidade brasileira. Além disso, Um Rio Chamado Atlântico é um audiobook que traz uma linguagem acessível e envolvente, o que o torna prazerosa e enriquecedora. Com ele, é possível ampliar nossos horizontes e reconhecer a importação. Nas duas margens. As relações entre o Brasil e a África Negra, de 1822 à Primeira Guerra Mundial. 1. Transcreve Pierre Vergeron as queixas de um certo tenente-coronel Manuel Alves de Lima, por ter ficado retido em Salvador pelos últimos episódios da luta armada que se seguiu à proclamação da independência do Brasil. Da Bahia, Alves de Lima enviou algumas cartas a Dom Pedro I, nas quais se denominava embaixador do rei de Onim e lamentava não ter podido continuar viagem imediatamente para o Rio de Janeiro, a fim de cumprir sua missão. Verger reencontrou o mesmo personagem em documentos de 1827, 1829 e 1830, que mostram ter o tenente-coronel feito pelo menos 3 viagens de ida e volta entre a Nigéria e a Bahia. E, na tradução para o inglês de seu livro, 2 indica que provavelmente Manuel Alves de Lima, cavaleiro da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santiago da Espada, coronel da Corporação da Ilha de São Nicolau, embaixador de Sua Majestade Imperial de Beni dos Reis de África, cumpriu seu encargo. Sabemos com certeza, pois existe no Arquivo Nacional Brasileiro um documento em que se registra, em 4 de dezembro de 1824, a nomeação do secretário de sua Embaixada 3, que esteve no Rio de Janeiro, para oficiar a Dom Pedro I o reconhecimento da independência do Brasil por parte do imperador do Beni Rei Ajan IV e os mais reis de África. O Obalzenvede, 5 do Benin, e o Obalzenlocum, de Lagos, foram, dessa forma, os primeiros soberanos a reconhecer a independência brasileira. E desse ato de reconhecimento diplomático data, paradoxalmente, a última embaixada oficial, que se conhece, de um reino africano no Brasil. Missões dos reis de Abomé, de Onim e de Porto Novo tinham sido frequentes durante o período colonial, pois era por meio da Bahia e do Rio de Janeiro que o governo português mantinha o grosso de suas relações não apenas com os estados africanos, mas também com Angola. Há vários relatos do ir e vir dessas embaixadas. Daqui, em 1796, o governo de Lisboa mandou da Bahia a Daronzal Itava VI, rei de Abomé, sobrou uma longa e interessantíssima narrativa, em que se descrevem as aventuras e desventuras dos embaixadores, Padre Cipriano Pires Sardinha e Vicente Ferreira Pires, assim como os hábitos sociais e as estruturas políticas do Dalmé. 7 O brasileiro Ferreira Pires, por um lance do acaso, pôde assistir às cerimônias de sepultamento de Adaronzal Itava e à subida ao trono de seu sucessor, Adandoza. Descreveu-as com minuciosa incompreensão e todos os preconceitos de sua formação eclesiástica e de seu tempo. O documento que deixou é, no entanto, precioso pela riqueza de pormenores e pelo realismo das ações e das personagens que retrata. A embaixada do tenente-coronel Alves de Lima indica que a independência do Brasil não passou despercebida da África. Em Angola, cujas relações diretas com o Brasil eram tradicionalmente mais intensas do que as com a metrópole portuguesa, a notícia do 7 de setembro de 1822 teve forte impacto e consequências imediatas. Surgiu, desde logo, em Benguela, uma corrente política favorável à união daquele território ao Brasil. E, dos 3 deputados angolanos eleitos para as Cortes Gerais Portuguesas, 2, na viagem para Lisboa, aderiram à causa da independência brasileira e ficaram no Brasil, em Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso Câmara e Fernando Martins do Amaral Gurgel Silva. O terceiro só seguiu para a metrópole após muito hesitar. 8 De tal forma se dividiu a opinião pública em Angola, e tamanhas foram as desordens e as lutas entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, que houve receio, em Lisboa, de que aquele território acabasse por se juntar ao Brasil. O Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil por Portugal, concluído por mediação britânica em 29 de agosto de 1825, tranquilizaria parcialmente o governo de Lisboa, ao vedar, em seu artigo 3º, que se aceitassem proposições de quaisquer colônias portuguesas para se reunirem ao Império do Brasil. Logo após a independência brasileira, correram rumores de que o Xaxá Francisco Félix de Souza, talvez em nome do rei Gueso, Ageso ou Gueso,
seu grande amigo, teria oferecido ao imperador Dom Pedro I o protetorado sobre São João Batista de Ajudá, no Daomé.9 não desejava, porém, o Brasil incorporar territórios que não eram seus, como bem o mostra o episódio de Chiquitos, quando o governo do Rio de Janeiro se negou a aceitar a junção ao Império do Leste da Bolívia, solicitada por revolucionários que controlavam aquela área. A impopularidade da luta armada contra os partidários da separação da província cisplatina comprova também que o sentimento anticolonialista dos brasileiros tinha por consequência a lógica recusa em estabelecer com outras nações vínculos que as pusessem em relação de dependência. 2. No início de sua vida soberana, todo o esforço diplomático do Brasil concentrou-se na obtenção do reconhecimento de sua independência pelos demais estados. Logrado esse reconhecimento, passaram a predominar nas preocupações externas do país os problemas ligados ao tráfico de escravos e à navegação comercial entre o Brasil e a África. Já agora não se tratava de um diálogo direto com os reinos e as cidades-estado independentes da África, mas de um debate diplomático, logo transformado em azeda disputa, entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Esta cedo ganharia sequazes, de fidelidade oscilante, nos governos da França, de Portugal e de outras potências europeias. A causa da discórdia era o tráfico negreiro. Nas primeiras décadas do século XIX, passaram de um extremo ao outro os interesses econômicos da Grã-Bretanha. De grande mercadora de escravos, transformará-se em advogada ardorosa e militante da abolição do tráfico. A própria existência da escravidão começava a contrariar seus novos objetivos políticos e econômicos, ditados pelo avanço da chamada Revolução Industrial. E, assim como a primeira dessas revoluções industriais europeias, no século XV, deflagrar o grande ciclo de navegações luso-espanholas, a da segunda metade do século XVIII iria provocar um novo movimento expansionista sobre o resto do mundo. A Grã-Bretanha havia praticado, de modo intensivo e sistemático, todas as formas que tomou, nas Américas, o regime escravista, todas aquelas formas que Eric Williams X descreve com indignada precisão. A primeira vítima fora o ameríndio. Logo em seguida, os ingleses orientaram para as Caraíbas e para as colônias norte-americanas um fluxo metódico de prisioneiros políticos, religiosos e comuns, a que se somaram trabalhadores sob contrato aos indenturas servantes, recrutados por todos os meios imagináveis, entre os quais acabaram por ter relevo o sequestro de adultos e o roubo de crianças. Já no século XVI trariam para as Antilhas os primeiros escravos africanos. Mais tarde, a própria coroa britânica tornou-se um dos principais promotores do tráfico de negros da África, e não só para suas colônias, mas também para o Império Espanhol. Entre os principais responsáveis pelo rápido crescimento do capitalismo britânico, contavam-se os lucros do tráfico negreiro, os incentivos que esse comércio criou para a indústria do Reino Unido e para a expansão de sua marinha, bem como o açúcar das Caraíbas e os carregamentos de ouro e de metais preciosos que, por intermédio de Portugal e da Espanha, afluíram das Américas para o Estado e para os bancos ingleses. Consolidadas as novas estruturas econômicas da Grã-Bretanha, os seus interesses no mercado europeu e mundial livre-cambista passaram a chocar-se violentamente com o tratamento monopolístico que recebia o açúcar antilhano. As novas formas de capitalismo condenavam o sistema colonial de até então e começavam a substituí-lo por novos tipos de domínio. A independência dos Estados Unidos e o aumento da presença britânica no subcontinente indiano reduziram ainda mais a importância relativa das possessões antilhanas, no novo ordenamento político e econômico do Reino Unido. As mesmas forças que haviam encorajado o tráfico negreiro começaram a condená-lo. Outras eram agora as conveniências e as prioridades, não apenas da indústria e da marinha britânicas, mas do próprio comércio do açúcar, cujo controle a Grã-Bretanha aspirava a manter. Crescia a pressão contra o tráfico negreiro para as Américas, à medida que os interesses ingleses se ampliavam na Índia, onde, graças ao sistema de governo indireto e sob o pretexto de não interferência nos assuntos internos dos estados nativos, se consentia e estimulava o trabalho escravo nas plantações de cana. Desejavam os ingleses diminuir as possibilidades de competição do açúcar americano com o açúcar da Índia e, além disso, dar satisfação ostensiva aos interesses das Antilhas britânicas, atingidos pela quebra do antigo monopólio colonial. Embora concentrada em expandir a produção açucareira na Índia, não tinha a Grã-Bretanha condições de abandonar os seus colonos nas Caraíbas, arregimentados em forte, rica e coesa facção do parlamento londrino. Para satisfazê-los, força era aumentar a coação sobre o Brasil e Cuba. Se negava escravos às suas colônias nas Caraíbas, não podia o Reino Unido permitir que eles continuassem a chegar aos portos brasileiros.
O estancamento do fluxo de mão de obra africana era essencial para impedir o crescimento da produção açucareira no Brasil, a preços mais baixos do que na Índia ou nas Antilhas Britânicas. Vários fatores ideológicos somavam-se para dar ímpeto e entusiasmo à campanha contra o tráfico. Em primeiro lugar, o sentimento humanitário, que se opunha à iniquidade do regime escravocrata. Em segundo lugar, a crença europeia numa necessária evolução histórica, semelhante para todos os povos, e no consequente dever de procurarem os mais adiantados conduzir os mais atrasados pelos caminhos do progresso. Em terceiro lugar, o renascido zelo pela catequese cristã. Em quarto, o prestígio da teoria da liberdade de comércio. Esse denso tecido ideológico fez com que a campanha contra o tráfico e pela abolição assumisse dimensões quase religiosas e viesse a justificar o renascer de uma vontade colonial na Europa. Pouco a pouco, mas sem recuos duradouros, o combate humanitarista ao tráfico de escravos, o sentimento da missão civilizadora europeia e as teorias do livre comércio foram fazendo prevalecer na Grã-Bretanha, como no resto da Europa, as teses da efetiva ocupação colonial da África sobre o pensamento daqueles que defendiam uma presença restrita entre postos comerciais. A luta contra os traficantes de escravos tornou-se o grande instrumento da derrubada sistemática das estruturas políticas africanas. 11 Destroem-se, numa velocidade crescente, à medida que caminha o século, quase todos os mecanismos de poder africano. Sob pretexto de erradicar o tráfico de escravos e de favorecer a liberdade das trocas, elimina-se o Córnei 12, arrasam-se a rede de comunicações e os entrepostos dos intermediários nativos do comércio de óleos vegetais, de resinas, de borracha, de marfim e de madeiras. Privam-se os chefes africanos dos recursos que lhes permitiam adquirir armas e mobilizar tropas para manter a independência. Para alguns brasileiros, desde cedo, as intenções britânicas na África não passaram despercebidas. Já em 2 de julho de 1827, quando se discutia, na Câmara dos Deputados, a convenção firmada em 23 de novembro do ano anterior, entre o Brasil e a Grã-Bretanha, para o término final do comércio de escravos, Cunha Matos, ao atacar um ajuste que nos era praticamente imposto pela esquadra inglesa, declarava, a Inglaterra aspira ao domínio universal da Ásia, assim como, pelas colonizações de guerra que vai empreendendo na África, se deve supor que aspira ao senhorio absoluto desta grande região. 13 A Convenção de 1826 era uma reiteração agravada do ajuste firmado entre Portugal e a Grã-Bretanha em 1817. Atingia de frente com dureza a soberania do Brasil, pois dava aos navios ingleses o direito de visita aos barcos brasileiros e permitia o apresamento daqueles que se dedicassem ao tráfico. Em torno dessa convenção vai travar-se o debate diplomático entre o Brasil e o Reino Unido, debate intenso e rude, com os britânicos a abusarem da arrogância e os brasileiros a exercerem paciente e firme resistência. O assunto ocupa a maior parte dos relatórios da repartição dos negócios estrangeiros do Brasil até 1850, quando, expulsos da África, os interesses brasileiros se deslocam, com nitidez, do Oceano Atlântico para a Bacia do Prata, e a política externa do país provisoriamente se regionaliza. 3 Procurava a Grã-Bretanha, no início do século XIX, consolidar o domínio político na Índia e fortalecer a posição comercial no continente africano. Só mais tarde é que a própria força expansiva de seu poder nacional e os interesses de sua indústria, desejosa de assegurar, com regularidade e a preços estáveis, o abastecimento de matérias-primas tropicais, irão fazê-la trocar o comércio pelo império. Na realidade, a Grã-Bretanha começou a construir um amplo domínio colonial na África contra a vontade de seus políticos e de sua diplomacia. Os dirigentes ingleses queriam entrepostos comerciais seguros e lucrativos, e não protetorados ou colônias. O avassalador impulso do poder nacional britânico não pôde, porém, ser contido, contrariado ou anulado. Em nome do combate ao tráfico de escravos, cônsules aventureiros, comerciantes cheios de audácia e missionários zelosos assinaram, sem autorização da coroa ou em desobediência clara de ordens expressas, tratados de proteção com chefes africanos. Forçaram a marinha inglesa a atuar contra vários deles e puseram o governo de Sua Majestade Britânica diante de um conjunto de fatos irreversíveis, que levaram à construção de um império inicialmente não desejado e de curta duração. 14 A passagem de uma política de feitorias para uma política de colônias estava na lógica dos fatos. A partir de 1870, as resistências ao avanço dos propugnadores de uma nova ordem colonial vão caindo rapidamente, uma após outra, tanto na Grã-Bretanha quanto na França e em outras potências europeias, que passam a disputar entre si o mando efetivo sobre a África. As contradições entre as ideias que motivavam a política britânica e a realidade de seus atos nem sempre se mostraram claras às mentes mais generosas da época.
A persistente campanha de espíritos inteiramente dedicados à causa humana, como Granville Sharp, Thomas Clarkson e William Wilberforce na Grã-Bretanha, ou Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama e Castro Alves, no Brasil, esteve sempre votada, com energia, à supressão do tráfico negreiro e à extinção da escravatura nas Américas. Poucas vezes, e quase sempre de voz baixa, abordou-se, antes de consumar-se a abolição no hemisfério ocidental, o tema do trabalho escravo na Índia e em diferentes áreas da Ásia e da África sob influência ou controle europeus. Em boa parte da África, a escravidão ostensiva manter-se-ia até a segunda e a terceira décadas do século XX. E foi contraditoriamente naqueles territórios onde os europeus estimularam o comércio de matérias-primas, a fim de substituir o tráfico de seres humanos para as Américas, que ela tomou novas formas e dimensões. O trabalho da escravaria tornou-se essencial para desenvolver uma agricultura de larga escala, voltada para a exportação. Como consequência, as condições do regime servil passaram, em várias regiões da África, a ser semelhantes às das grandes plantações americanas. 15 Basta lembrar, a propósito, os enormes plantios de dendezeiros feitos por Gueso e Gelelê, a Ouglelê. 16 pertenciam ao rei e aos grandes do Dalmé e se baseavam num tipo de trabalho escravo que pouco diferia do americano em dureza e crueldade. Um sistema semelhante, caracterizado pela grande concentração de escravos no cultivo da terra, existia nas sociedades alçás e nos latifúndios fulas. 17 Quase de nossos dias foram as plantações de cravo em Zanzibar, fundadas na escravidão. Se diziam agir em nome da liberdade do comércio, as potências europeias contraditoriamente ressuscitavam o mercantilismo, ao disputar entre si o monopólio das transações nos principais portos da costa ocidental da África. Combatiam sobretudo, de maneira feroz e determinada, os intermediários africanos, e procuravam ter acesso direto e exclusivo às fontes produtoras do interior do continente. Quando um africano, ou um crioulo ou um mestiço do Brasil ou das Antilhas estabelecido na África, procurava criar seus mecanismos próprios de comércio direto com a Europa ou as Américas, era logo acusado de traficante negreiro e se montava à sua destruição. A história de Jajá de Opobo oferece um excelente exemplo de como as coisas se passavam. 18 Comércio e poder político estavam intimamente vinculados na África. O comércio exterior, quase sempre privilégio do príncipe, era instrumento essencial para a própria segurança política das monarquias em ascensão. Dessa forma, a derrocada de uma estrutura comercial africana equivalia à destruição de um sistema de poder. E vice-versa. O verdadeiro pecado de Jajá de Opobo foi o de ser um grande comerciante. Teve a pretensão de querer competir com os europeus no comércio intercontinental e de enviar diretamente óleo de palma para Liverpool. Isso era insulto demasiado para os ardorosos defensores da abertura da África ao comércio livre, sempre que este se fizesse entre europeus e em benefício de europeus. Diametralmente opostos aos interesses da Grã-Bretanha não podiam deixar de ser os dos reinos e cidades-estado africanos, que lutavam para manter suas tradições políticas, sua organização comercial e a própria independência. Para as estruturas de poder africanas, a venda de escravos era essencial à obtenção de armas de fogo, de munição e de uma vasta gama de objetos que davam status e prestígio aos seus possuidores. O sistema de troca de seres humanos, geralmente prisioneiros de guerra e presos comuns ou políticos, por armas de fogo e outros bens consolidara-se ao longo dos séculos, desde o primeiro contato dos europeus com a África, e não podia ser facilmente substituído pelo comércio normal. Há quem pense que o interesse de alguns africanos na manutenção do tráfico era ainda maior do que o dos armadores dos barcos negreiros ou dos senhores de engenhos e de plantações no continente americano. 19 Como quer que fosse, não há dúvida de que o tráfico era sinistramente necessário, se não indispensável, nas difíceis condições de conflito com os europeus, à independência de várias unidades políticas africanas. Embora sem supervalorizar o impacto das armas de fogo na história da África, não se pode deixar de reconhecer que exerceram um importante papel no fortalecimento de monarquias semi-absolutas e na consolidação de estados expansionistas como Akwamu, Denkyira, Ashanti Dalmé. 20 Talvez as espingardas e os fuzis não decidissem por si só as batalhas, nas quais os corpos de arqueiros e lanceiros eram ainda a massa das tropas dos reinos das florestas, e a cavalaria leve ou pesada, o mais significativo contingente dos exércitos das savanas. Mas as armas de fogo influenciaram o resultado dos encontros militares, apesar da baixa qualidade dos fuzis fabricados para venda exclusiva à África, sobretudo por Birmingham. Essas armas eram tão mal feitas que muitas vezes, ao serem utilizadas, explodiam na descarga e feriam o atirador. 21 Causavam, porém, medo no inimigo e eram um elemento a mais nos dispositivos de força de um exército.
Se os estados em expansão, como a Chantidaumé, não podiam prescindir de crescentes importações de armas de fogo, sobretudo porque, sendo defeituosas, estas se deterioravam com rapidez, o mesmo sucedia com os reinos menores, que procuravam preservar a independência, posta em perigo por vizinhos poderosos. A partir do fim do século XVIII, impõe-se à África, como realidade, uma nova ameaça, na presença política, econômica e militar, cada vez mais constante e exigente, do europeu. E como era ele o fornecedor das armas de fogo, não só orientou para a África instrumentos de má qualidade, mas também tipos caídos em desuso. Em plena segunda metade do século XIX, quando o fuzil de cartucho e o de fechamento a ferrolho já eram triviais nos exércitos europeus, o grosso do poder de fogo africano baseava-se em espingardas de pederneira e de agulha e cápsula de fulminante, ambas de carregamento pela boca. A partir da campanha abolicionista na Grã-Bretanha, até mesmo espingardas obsoletas e defeituosas passaram a ser obtidas com dificuldade pelos africanos. O comércio de matérias-primas não podia dar satisfação, sequer parcial, às necessidades africanas de armamentos, até porque os europeus relutavam em fornecê-los. Vender armas aos centros de poder autóctones que controlavam o fluxo das mercadorias para o litoral e o seu embarque equivalia a dar força aos organismos políticos que os europeus desejavam enfraquecer e desintegrar. Com o tempo criaram-se todos os tipos de restrições ao fornecimento de armas de fogo aos chefes africanos. Estes, para obter armamentos, passaram a ter de valer-se, quase que exclusivamente, do tráfico negreiro clandestino, como fariam mais tarde, no auge da luta contra o colonizador francês, Samori Raba. A oposição entre os interesses da África e os da Europa era total. Os dirigentes africanos desejavam guardar a mais completa independência, enquanto os europeus aspiravam a controlar as relações externas dos estados da África, para dominar o comércio. Queriam os africanos manter suas estruturas administrativas, judiciárias e religiosas, já os europeus, considerando-as bárbaras e cruéis, pretendiam purificá-las e civilizá-las, alterando-lhes profundamente as feições. Se os chefes africanos ambicionavam manter fechados seus territórios, para preservar a soberania que neles exerciam, os europeus almejavam abri-los ao trânsito livre de seus comerciantes e missionários, instalar neles entrepostos fortificados, usar sem restrições os cursos d'água e construir estradas e ferrovias, como se estivessem em terras de ninguém. Todo esse esquema de intenções europeias, que começou a aplicar-se, lenta e cuidadosamente, nas primeiras décadas do 800, e passou a ser executado de forma cada vez mais acelerada, e às escâncaras, à medida que se caminhava para o século XX, vai aparecer, como doutrina, nas recomendações aprovadas pela Conferência Anti-Escravista de Bruxelas, de 1890, durante a qual o combate à escravidão se identificou, de maneira clara e definitiva, com o controle colonial da Europa sobre o continente africano. 4. No Brasil, a independência não havia alterado substancialmente as estruturas econômicas coloniais, fundadas na lavoura latifundiária e na escravidão. Essa aliança entre grande propriedade e trabalho servil tinha-se até mesmo fortalecido, pois, com o acesso do país à soberania política, se rompera a rede do monopólio colonial e se abriram para a exportação de seus produtos os amplos mercados europeus. O poder, no novo Estado, tinha origem na classe agrária, e esta estava comprometida com a escravatura. Não perceberam, por isso, os que fizeram e consolidaram a independência, quão contraditório era consagrar na Constituição a liberdade individual e a igualdade de todos perante a lei e, ao mesmo tempo, preservar intocada a escravidão. Poucos compreendiam a natureza intrinsecamente moral do regime escravista. E quase todos fizeram ouvidos moucos à pregação contra a violência e a injustiça da escravatura, às advertências e às acusações de um José Bonifácio de Andrade Silva, de um Hipólito José da Costa, de um José Eloy Pessoa da Silva, de um Maciel da Costa, os adversários do escravismo da geração que tornou o Brasil independente. A colônia americana de Portugal expandira-se a partir de pequenos e coesos núcleos populacionais, formados por banidos, cristãos novos, órfãos desamparados, nobres sem fortuna, ameríndios livres ou escravos, mestiços de indígenas e europeus. Desses núcleos, em que logo se integraram os primeiros escravos negros e onde logo surgiram os primeiros mulatos, iniciar-se-ia a penetração do interior do país. A vinda, em números crescentes, de escravaria africana propiciaria o surgimento e a prosperidade da indústria açucareira, das plantações de fumo e de algodão e das grandes lavouras de café, assim como permitiria que se expandissem a pecuária e o extrativismo mineral, dois ramos de atividade em que os africanos foram mestres de quase todos os outros povoadores, pois transplantaram para o Brasil experiências de trabalho em área de geografia semelhante e conhecimentos técnicos ignorados por seus
Srs. 22 Pandiaca Lógeras, por exemplo, ressalta ser dos africanos o mérito da primeira indústria de preparo direto de ferro, nas forjas rudimentares de Minas Gerais. 23 E Aires da Mata Machado Filho demonstra a importância do negro na mineração do diamante no povoamento das áreas em que ela se deu. 24 Durante grande parte do século XVIII, fora intensa a imigração portuguesa para o Brasil, atraída pelas descobertas de ouro e diamantes. Mal, porém, começou a esgotar-se a riqueza venturosa das minas, imediatamente se reduziram as chegadas de europeus. A África tornou-se a única fonte capaz de oferecer ao Brasil a gente de que necessitava para ocupar seu vasto território, assegurar sua unidade e transformar-se numa grande nação. E o africano, apesar de oprimido, humilhado e reduzido em sua humanidade pela escravidão, cumpriu esse papel e deixou sua marca profunda em todos os setores da vida brasileira. 25 Foi árduo, longo e muitas vezes violento o debate entre os que defendiam e os que combatiam, no Brasil, a extinção do tráfico negreiro e a abolição da escravatura. Os anti-escravistas não cessaram, no entanto, de ganhar terreno, e a abolição acabou por transformar-se numa forte causa popular. Por isso mesmo, a extinção legal da escravatura se processa no Brasil não só pacificamente, mas em ambiente de festa. As novas condições econômicas que se firmavam no país, no fim do século XIX, com o despontar da indústria, o desenvolvimento das ferrovias e a modernização de outros meios de transporte, o aperfeiçoamento dos processos de fabrico do açúcar e do beneficiamento do café e o afluxo de capitais estrangeiros, não mais podiam conviver com o trabalho escravo, contra o qual se erguiam as elites intelectuais e a opinião popular. A curta Lei 26 aprovada em 8 de maio de 1888, quase sem oposição parlamentar, por 85 votos contra 9, e que seria assinada, num clima de delirante alegria, em 13 de maio, apenas reconhecia um estado de fato, pois, naquele momento, o negro escravo era menos de 5% sobre a população nacional, 27% formada majoritariamente por mestiços e descendentes puros de africanos. A abolição beneficiou 750 mil escravos em todo o país. Menos de 1/10 da população de cor. 28 Com efeito, se o censo populacional brasileiro de 1872 revelar a existência de 4 milhões de mulatos e mestiços e de 2 milhões de negros, num total de 10 milhões de habitantes, no recenseamento de 1890, 2 anos após a abolição, contaram-se 6.302.198 brancos, 5.934.291 mestiços e 2.097.426 negros. O normal teria sido, dado o forte e constante processo de miscigenação, que os mestiços, em 1890, formassem o grupo mais numeroso. O contingente branco havia, porém, aumentado, com a retomada da imigração europeia, que se acentuara a partir de 1884. Entre esse ano e 1893, entraram no Brasil 883.668 imigrantes, dos quais 510.533 eram italianos. 295. Em 13 de maio de 1888, a nação brasileira estava a poucos passos da unanimidade, quanto a extinguir a escravatura. Bem distinto era o panorama das 3 primeiras décadas após a independência. O tráfico negreiro tinha a sustentá-lo não só os poderosos interesses dos senhores de terras e dos mercadores de escravos, mas também os ressentimentos e as apreensões de um país recém-independente, que via uma grande potência exercer contra ele todos os tipos de coação. Não podia o Brasil deixar de reagir às tentativas de lhe imporem de fora regras de conduta política e jurídica. E isso era o que pretendia a Grã-Bretanha. A polêmica travada no Brasil entre abolicionistas e escravocratas é um excelente exemplo de como são raras as posições ideológicas simétricas. Ao longo do debate sobre o tráfico de escravos, havia quem, para combatê-lo, somasse a razões humanitárias as teorias pseudocientíficas em voga na Europa, segundo as quais havia uma gradação de valor entre as raças humanas. Para os que se orgulhavam de estar em dia com as últimas palavras da ciência, era urgente deter a imigração forçada de africanos, a fim de não comprometer ainda mais, com a proliferação de uma raça inferior, o futuro do Brasil, já castigado por seu clima doentio. Compunham uma só e densa teia os conceitos da inferioridade do negro, da degenerescência do mulato e da insalubridade dos trópicos. Felizmente para a história do movimento abolicionista, os seus maiores líderes não só se recusavam a pactuar com a ignomínia da escravidão, mas eram também isentos de preconceitos raciais, como provam as palavras e as ações de Rui Barbosa, Castro Alves, José do Patrocínio, Luiz Gama e André Rebouças, os 3 últimos, negros ou mulatos. De outro lado,
havia quem defendesse a continuação, ainda por algum tempo, do tráfico negreiro, por estar persuadido de que o escravo africano representava, para o Brasil, um fator de enriquecimento cultural, pela bagagem de experiências de vida nos trópicos que trazia. Para os que assim pensavam, como Bernardo Pereira de Vasconcelos, a África não só povoava, mas também civilizava o Brasil. Em 2 de julho de 1827, dizia claramente Raimundo José da Cunha Matos ao Parlamento: "E eu por modo algum me proponho a defender a justiça e a eterna conveniência do comércio de escravos para o Império do Brasil. O que me proponho é mostrar que ainda não chegou o momento de abandonarmos a importação dos escravos, pois que, não obstante ser um mal, é um mal menor do que não os recebermos." Para Cunha Matos, não podia o Brasil rejeitar um imenso recrutamento de gente preta, que chegaria ao estado de nos dar cidadãos ativos e intrépidos defensores de nossa pátria. Revelava-se, assim, sem preconceitos raciais, ao ressaltar a contribuição dos africanos para a formação e a consolidação do Brasil. E advertia que a intenção britânica, ao combater o tráfico, era fazer cessar o comércio entre os portos africanos e as Américas, para mais facilmente assenhorear-se da África. Aprovada a Convenção de 23 de novembro de 1826, entre Sua Majestade o Imperador do Brasil e Sua Majestade Britânica, para acabar com o tráfico negreiro, e promulgada a Lei de 7 de novembro de 1831, que impunha apenas aos importadores e declarava livre todo escravo vindo de fora do país, tudo continuou a se passar como se esses documentos não existissem. Em resposta à inércia ou conivência das autoridades brasileiras, a todo-poderosa esquadra inglesa começou a usar e abusar do direito de visita e busca. Apresava as embarcações dos traficantes de escravos. Vexava e apreendia os navios que se dedicavam ao comércio de produtos brasileiros, aguardentes, tabaco, charque, açúcar e manufaturas, e africanos, a azeite de cheiro ou de dendê, panos da costa e nós de cola, que se haviam instalado nos hábitos de consumo, nos dois lados do Atlântico. Bastava um navio hastear a bandeira do Brasil para ser suspeito de negreiro. A constante hostilidade da Marinha Britânica foi paulatinamente destruindo as conexões comerciais legítimas que se tinham, como subproduto do tráfico de escravos, estabelecido entre o Brasil e a África. O próprio movimento de passageiros, que garantia o contato entre famílias divididas por dois continentes, começou a reduzir-se e a caminhar para a extinção. Com o pretexto de fazer cessar um comércio ignominioso, a Grã-Bretanha tentava assumir o controle do Atlântico ao sul do Trópico de Câncer. E só não se cumpriu inteiramente esse objetivo porque entraram novos parceiros, sobretudo a França, no mesmo jogo. Mudará, pouco a pouco, a Europa, de uma política de empórios na África, para uma política de colônias. Da feitoria ao império. Do comércio à fixação. A Grã-Bretanha, a França e, mais tarde, outras potências europeias buscavam assegurar a divisão do continente africano em zonas de monopólio comercial. Num primeiro momento, concentrarão-se em tentar obter dos africanos a exclusividade de compra do óleo de palma, rico em xiarina, utilizado na fabricação de velas e de sabões, o mesmo azeite de dendê que, mais refinado, é presença frequente nas cozinhas africana e brasileira. Os óleos, as resinas, as ceras e a borracha eram matérias-primas indispensáveis à expansão da indústria europeia. Na Europa, recobrava-se o hábito perdido do banho periódico, que, no Brasil e na África, jamais deixou de ser diário. O sabão fez-se artigo corriqueiro e imprescindível em todos os lares. E o óleo de dendê tornará-se o ingrediente preferido para o fabrico de sabões e sabonetes, sobretudo depois que, em 1852, a Maison Regis, dos comerciantes marceleses Victor e Louis Regis, os impulsores da penetração colonial francesa na África Atlântica, descobriu um processo de descoloração, que fez extremamente popular o chamado Savon de Marseille. 34 Para assumir o pleno domínio do comércio exterior da África, os britânicos e franceses tinham de constranger, reduzir e abafar a presença mercantil brasileira no outro lado do oceano. O tráfico negreiro era, pois, apenas um aspecto de uma política mais ampla, contra a qual se ergueu, enquanto teve forças, a resistência brasileira. No Brasil, em pleno mar e na África. À medida que crescia a fiscalização britânica, francesa e portuguesa, aumentava e se aperfeiçoava a rede de tráfico clandestino nas duas margens do Atlântico. Do lado brasileiro, os traficantes chegaram a ter um certo apoio popular, causado unicamente pela insolência britânica. Do lado africano, reis, sobas, chefes de casa e dirigentes de comunidades de brasileiros asseguravam tanto o contrabando de escravos, quanto o comércio de mercadorias.
Se era impotente para destruir o tráfico negreiro, a ação inglesa causava os maiores prejuízos ao comércio e à marinha mercante do Brasil. Ao partir do princípio de que toda embarcação brasileira era suspeita de contrabando de escravos, os britânicos de tal forma as perseguiram e agrediram, que desestimularam os armadores do Brasil, fazendo com que boa parte do comércio do país para a Europa e as Américas se processasse sob outras bandeiras, entre as quais sobressaía a do Reino Unido. A coação britânica chegou até mesmo a estorvar a navegação de cabotagem. Após ter se promulgado o Bill Aberdeen, em 1845, os navios de guerra ingleses não hesitaram em abordar barcos brasileiros que se encontravam no mar territorial ou ancorados nas baías do Brasil. 6. Todas essas violências contra o direito internacional faziam-se em nome dos deveres e das obrigações das nações cultas. Eram as nações cultas que exigiam o fim do tráfico negreiro e a liberdade do comércio. E para essas nações, cada vez mais alimentadas pelos preconceitos pseudocientíficos que os desvios do darwinismo iam impondo ao pensamento europeu, não podia ser culto um país como o Brasil, de intensíssima miscigenação, um país onde, como dizia o Conde de Gobineau, ministro da França no Rio de Janeiro entre 1869 e 1870, ninguém é de sangue puro, e as combinações de casamento entre brancos, indígenas e negros são de tal modo multiplicadas que as nuances de carnação são inumeráveis, produzindo, nas classes baixas, como nas altas, uma degenerescência do mais triste aspecto. 35 Bem podemos imaginar os desgostos que o diplomata francês experimentaria, ao ter de lidar com os políticos do Império do Brasil, pois alguns dentre eles, e dos mais eminentes, tinham ascendência africana, como o Visconde de Jequitinhonha, o Visconde de Inhomirim e o Barão de Cotegipe, um mestiço que foi chefe de governo, na monarquia, como seriam presidentes da República o caboclo Floriano Peixoto e os mulatos Nilo Peçanha e, se não mentem as fotografias, Campos Salles, Rodrigues Alves e Washington Luiz. Apesar da pressão das nações cultas contra um país mestiço e tropical, o contrabando de escravos para o Brasil só terminou quando assim decidiu o governo brasileiro. Durante o período da perseguição inglesa, o tráfico negreiro chegou até mesmo a aumentar. Os riscos do negócio ignóbil ampliavam os preços de venda dos escravos e incentivavam os ambiciosos. Os preços subiram tanto, que os custos do trabalho escravo começaram a deixar de apresentar vantagem em relação aos do trabalho livre. Sobretudo nas novas áreas de exploração agrícola. As classes agrárias sofriam um forte peso das dívidas contraídas com os negreiros, para a aquisição, a alto custo, de escravos contrabandeados, de tal sorte que a extinção do tráfico passou a ser do interesse daqueles senhores de terras que queriam livrar-se do jugo da usura. Sentia-se, além disso, a necessidade de desviar os capitais investidos no comércio negreiro para novos empreendimentos que a expansão econômica do país estimulava. Não teve, por isso, o ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, um brasileiro nascido em Angola, dificuldades para obter do parlamento a Lei de 4 de setembro de 1850, que deu ao governo poderes amplos e efetivos para abolir o tráfico. A repressão foi eficiente e imediata, destruíam-se os barracões que serviam de depósitos de escravos, deportavam-se os traficantes estrangeiros, a vários deles importantes credores dos proprietários rurais, perseguiam-se os navios negreiros, os africanos introduzidos clandestinamente no país eram teoricamente libertados. Em 1842, entraram no Brasil 17.435 escravos, em 1846, 50.324, em 1848, 60.000, em 1850, 23.000, em 1851, apenas 3,287. Em 1852, 700 escravos ainda descem nas costas brasileiras, mas, nos 2 anos seguintes, não há notícias de africanos contrabandeados. As últimas tentativas conhecidas são de 1855 e 1856. Em outubro de 1855, a Marinha Brasileira apreende, na costa de Serinhaém, em Pernambuco, um palhabote português, construído em Angola, com 162 escravos a bordo. E, em janeiro de 1856, é capturada, na Barra de São Mateus, no Espírito Santo, a escuna norte-americana Mary E. Smith, com 350 escravos. Depois desse, nenhum novo caso de contrabando negreiro foi identificado. O tráfico fora, de direito e de fato, extinto no Brasil. Não terminaram, porém, os abusos britânicos. A extinção do tráfico fizera-se graças à ação brasileira, à vontade brasileira, mas os agentes ingleses continuaram a atuar como se o Brasil tivesse de prestar contas dos seus atos à Grã-Bretanha.
O direito de visita foi ainda aplicado por alguns anos após 1850, gerando novas reclamações e novas tensões. Em 1852, Lord Palmerston afirmava, no parlamento britânico, que a Grã-Bretanha e o Brasil estavam cooperando, por acordo, no grande objetivo da repressão do tráfico. A resposta de Paulino José Soares de Souza, ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, foi contundente e essa cooperação nunca existiu por acordo, nem é de esperar que este se dê, enquanto os nossos portos e mares estiverem sujeitos às violências que temos sofrido. Temos reprimido o tráfico e devemos continuar a reprimi-lo, até extingui-lo de vez, com acordo ou sem acordo com o governo britânico, e qualquer que seja o seu procedimento, porque a isso nos comprometemos perante o mundo, e porque isso é indispensável para a dignidade, segurança, moralidade e verdadeira felicidade do nosso país. 40 Que o tráfico clandestino para o Brasil se extinguiu pela ação das autoridades e da Marinha brasileiras, e não pelos atos arbitrários da Grã-Bretanha, prova-o fato de não ter conseguido a esquadra inglesa deter o comércio de escravos para Cuba, cujos portos foram frequentados, a partir de 1849, por cerca de 2.000 navios negreiros anuais. Entre 1857 e 1862, o número de escravos entrados em Cuba ultrapassou a cifra anual de 10.000 indivíduos. O tráfico cubano só cessou em 1865, por decisão do governo espanhol. 41 A abolição do tráfico para o Brasil ocorreu no momento histórico em que mais se faziam sentir os efeitos da chamada Revolução Industrial sobre as estruturas agrárias europeias. A oferta de trabalho, pelo menos desde o fim da Idade Média, sempre se apresentará, na Europa, maior do que a demanda, e disso já se deduziu que foi a abundância de mão de obra branca barata o que impediu que a escravidão dos negros se convertesse numa instituição importante no continente europeu. 42 No correr do século XIX, acentuou-se o rompimento do equilíbrio rural-urbano e aumentaram ainda mais os excedentes de mão de obra. A reserva de trabalho, que permitiria ao sistema industrial produzir a baixos custos pela pressão sobre os salários, iria também provocar as grandes ondas migratórias que se dirigiram, no 800, para as Américas. Razões políticas, como perseguições a minorias nacionais ou religiosas, pogroms e sistemas abusivos de taxação da pequena propriedade agrícola, iriam juntar-se ao empobrecimento rural de grandes áreas da Europa e às duras condições de vida nas cidades industriais, para incentivar a busca de novas pátrias. Entre 1850 e os nossos dias, chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de europeus e asiáticos, entre os quais sobressaem, pelo número, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, russos, austríacos, libaneses, sírios e poloneses. Somaram-se eles aos africanos trazidos pelo tráfico, mais de 3,5 milhões de pessoas. 43, aos descendentes dos antigos colonos portugueses, aos ameríndios e à grande massa de mestiços, continuando, até hoje, o intenso processo de miscigenação étnica e entrelaçamento cultural, iniciado no século XVI. 7 Durante 45 anos, a questão do comércio de escravos azedou as relações entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Mesmo após a completa cessação do tráfico, não terminaram os problemas diplomáticos dele decorrentes, arrastando-se por quase 2 décadas as reclamações de particulares por apreensões ilegítimas de seus barcos e bens. A contenda provocada pelo tráfico negreiro travou-se sobretudo com a Grã-Bretanha. 44 Mas não faltaram incidentes com a França, com Portugal e com outros países europeus. A diplomacia brasileira recusou-se a assumir compromissos que representassem uma forma de dependência consentida em relação à coroa britânica e procurou manter uma linha de intransigente defesa, frente às tentativas que fazia um país em pleno voo imperial para reduzir o Brasil à condição de semi-protetorado, em nome de princípios humanitários semelhantes aos que utilizava para submeter grande parte da África. Esse trabalho diplomático de neutralização dos esforços britânicos e de resposta aos atentados contra a soberania brasileira fazia-se sobretudo no Rio de Janeiro, em Londres, Paris, Lisboa e Washington. Era extremamente restrita a presença política do Brasil na África subsaariana. E pouca possibilidade tinha o país de atuar junto às estruturas de poder africanas, já abaladas pela crescente intromissão europeia. Durante o século XIX, os poucos representantes oficiais do governo brasileiro na África mantinham diálogo somente com os funcionários das potências europeias que exerciam a proteção ou controle colonial sobre determinadas regiões do continente. Por algum tempo, a presença oficial do Brasil na África ficou reduzida aos seus delegados na Comissão Mista Britânico-Brasileira da Serra Leoa, criada pelo artigo 4 graus da Convenção de 23 de novembro de 1826. A comissão,
como sua congênere no Rio de Janeiro, tinha por tarefa julgar os casos de contrabando de escravos e as reclamações de proprietários de navios injusta ou equivocadamente apreendidos. Essa representação não foi constante, pois, durante vários anos, esteve o Brasil sem membros na entidade, ou com apenas um comissário, o que ocasionava graves prejuízos aos seus interesses. Em abril de 1833, o comissário-juiz era José de Paiva. Mateus Egídio da Silveira, embora nomeado comissário-árbitro, ainda não chegará a Freetown. No ano seguinte, a parte brasileira da comissão estava completa, bem como em 1835, quando Mateus Egídio passou a comissário-juiz, sendo o comissário-árbitro Manuel de Oliveira Santos. Em 1836, ambos pediram licença para tratar da saúde, tendo morrido logo depois Mateus Egídio. Em 1837, Manuel de Oliveira Santos estava de volta à Serra Leoa, como comissário-juiz, sendo o comissário-árbitro Joaquim Feliciano Gomes. Em 1838, vagou o lugar de comissário-juiz, e em 1839, também o de árbitro. Em 1840, Hermenegildo Frederico Niterói foi nomeado comissário-juiz, sendo o comissário-árbitro Joaquim Tomás do Amaral, que se tornaria célebre, na história da diplomacia brasileira, como Visconde de Cabo Frio. Em maio de 1844, já estavam, como comissário-juiz, Orlando Magno de Melo Matos, e como árbitro, Manuel de Oliveira Santos. Um ano depois, extinguia-se a comissão, por ter o governo brasileiro dado por terminadas as convenções sobre o tráfico de escravos. Durante a vigência dessas convenções, os escravos encontrados nos navios negreiros apreendidos pela esquadra inglesa eram encaminhados ao estabelecimento da Serra Leoa. Neles teve origem grande parte da elite de africanos serra-leoneses que tantos serviços prestou à penetração política, econômica, militar, cultural e religiosa da Grã-Bretanha na África, e que muitas vezes se rebelou contra seus aspectos discriminatórios, bem como, mais tarde, contra o próprio fato colonial. Para fazer face ao problema dos escravos que se achassem nos navios capturados pela esquadra brasileira ou que tivessem sido introduzidos ilegalmente no Brasil, a Lei de 7 de novembro de 1831 pressupunha negociações com as autoridades africanas, a fim de que dessem asilo a esses negros, que seriam exportados para a costa da África. Embora muitos deles manifestassem o desejo de permanecer no Brasil, onde já era numerosa a população livre de origem africana, a isso se opôs firmemente o Reino Unido. Diante das dificuldades encontradas para negociar diretamente com as autoridades africanas e do temor de que viessem esses negros, mal desembarcados na África, a ser de novo vendidos como escravos, propôs o Brasil ao governo britânico que os acolhesse na Serra Leoa. Em resposta à solicitação brasileira, Palmerston declarou que só poderiam ser recebidos em Freetown, caso o Brasil pagasse pela manutenção de cada um deles. Mais tarde, a Grã-Bretanha dispôs-se a remetê-los para Trinidad, onde escasseava a mão de obra. Não se encontrou boa vontade em nenhuma das potências que tinham estabelecimentos ou protetorados na África para solucionar o problema. Os Estados Unidos alegaram que não podiam atuar no assunto, visto ser a Libéria uma empresa particular de colonização. O representante brasileiro em Washington entendeu-se diretamente com os administradores da Libéria, deles recebendo a indicação de que só poderiam abrigar os africanos libertados pelo Brasil mediante o pagamento de 50 pesos espanhóis por unidade. A França e Portugal não chegaram a dar resposta. Por algum tempo, cogitou-se em criar na África uma espécie de Libéria brasileira, pela compra de algum terreno nas possessões portuguesas, 52, para onde seriam enviados os escravos que, trazidos de contrabando, fossem libertados pela esquadra ou pelas autoridades do Brasil. Não foi possível, no entanto, dar realidade à ideia. Ao extinguir-se a vigência da Convenção de 23 de novembro de 1826, o problema deixou de existir. Os africanos encontrados em barcos apreendidos pela Marinha Brasileira passaram a poder permanecer no Brasil. Os localizados pela esquadra inglesa começaram a ser remetidos, com toda a sem cerimônia, para a colônia do Cabo, para a colônia de Demerara e para as Antilhas. Em 1847, o Brasil criou um vice-consulado honorário em Freetown, tendo por titular John Logan Hooke. 53, em 1850, Hermenegildo Frederico Niterói, o mesmo que havia sido comissário-juiz na Serra Leoa, foi feito cônsul-geral e encarregado de negócios interino na Libéria, país que se havia proclamado república soberana em 1847. Foi, assim, Niterói o primeiro representante diplomático brasileiro junto a um governo independente africano. 54 Na metade do século XIX, o Brasil também mantinha repartições consulares no Cabo da Boa Esperança, 55 na ilha de Santa Helena, 56 e em Luanda. A instalação desse consulado em Angola não se fez sem dificuldades, e tem a sua história.
Como era natural, tendo em vista os vínculos existentes entre o Brasil e os territórios portugueses na África, o governo brasileiro, tão logo viu sua independência reconhecida por Lisboa, procurou instalar um consulado em Luanda. E, por decreto de 30 de outubro de 1826, Rui Germán Possolo foi nomeado cônsul do Brasil em Angola. Logo em seguida, o governador de Angola, Nicolau de Abreu Castelo Branco, informava a metrópole de que admitira o agente consular brasileiro no exercício provisório de seu cargo, mas que lhe marcará prazo de 8 meses, para que se obtivesse a respectiva autorização. Não foi o fato bem recebido em Lisboa, que se apressou a recordar a Castelo Branco que se achava rigorosamente vedada a residência de estrangeiros nas colônias portuguesas, acrescentando que, se, durante o prazo que concederá ao dito cônsul, não recebesse o governador a indispensável autorização, terminaria o reconhecimento que lhe prestara. Foi, assim, de curta duração a presença do primeiro agente consular do Brasil em Luanda. Num de seus últimos ofícios ao governador de Angola, em fins de novembro de 1827, manifestava ele o seu desagrado pela pouca atenção dispensada em Luanda à sua pessoa. 58 Não desistiu, porém, de seu propósito o governo do Brasil, que considerava da maior importância ter um cônsul residente em Luanda, com o fim de vigiar sobre o armamento de embarcações de pretos africanos, que dali eram contrabandeados para os litorais brasileiros. 59 Ainda em 1850, Paulino José Soares de Souza, ministro dos Negócios Estrangeiros, reclamava contra os obstáculos que o governo português punha à admissão de agentes consulares do Brasil nos portos de suas possessões ultramarinas abertos ao comércio estrangeiro pela Lei de 5 de junho de 1844. Reiterava que a reivindicação brasileira tinha por bases o princípio de reciprocidade e a conveniência de haver quem cuidasse dos interesses dos súditos do Brasil em Angola, acudindo-lhes nos vexames que por vezes têm sofrido das autoridades portuguesas. As discussões políticas, as conspirações, os tumultos e as tentativas de revolta que se sucederam, sobretudo em Benguela, após a independência do Brasil, explicam a resistência portuguesa à instalação do consulado. Surgira, no outro lado do Atlântico, um partido brasileiro, empenhado em unir Angola ao Império do Brasil. E tão tensa se tornou a situação, que correram temerosos e infundados boatos sobre a iminência de um ataque armado da esquadra brasileira, sob o comando de Lord Cochrane. Temiam as autoridades portuguesas que um cônsul do Brasil em Luanda pudesse, com sua presença ativa, estimular um partido independentista angolano ou os defensores da união com o Império Brasileiro, embora estivesse essa última hipótese expressamente proibida no Tratado de 29 de agosto de 1825. Havia ainda o receio de que viesse o cônsul a contribuir para intensificar a navegação brasileira, ou acobertada pelo pavilhão brasileiro, entre os portos das duas margens do Atlântico Sul. Isso ocorreria em detrimento dos navios de bandeira portuguesa e da política lusitana de reorientar para Portugal o comércio de Angola, que estava, antes da independência do Brasil, tradicionalmente ligado ao Rio de Janeiro, à Bahia e ao Recife. Decidido o Brasil, em 1850, a extinguir o tráfico negreiro, aumentou seu interesse em ter um consulado em Angola. Só assim poderia fazer frente ao contrabando de escravos, que dali tinha origem, em barcos brasileiros ou em navios que hasteavam as bandeiras portuguesa, norte-americana, espanhola, argentina, chilena e uruguaia. O assunto resolveu-se, afinal, em 17 de março de 1854, data em que o governo de Lisboa concordou com o estabelecimento de consulados do Brasil em todos os portos ultramarinos abertos ao comércio estrangeiro. Criou-se o consulado em Luanda, para o qual foi nomeado, em 23 de agosto de 1854, Hermenegildo Frederico Niterói, que tinha larga experiência em assuntos africanos. Não tendo ele, por motivos que se desconhecem, seguido para o posto no devido tempo, foi substituído, em janeiro de 1856, por Inácio José Nogueira da Gama. Este permaneceu em Angola até 1858, quando teve sucessor. Em 1863, Eduardo Serendade assumiu o cargo de cônsul honorário do Brasil nas Ilhas Maurícias. Em 1868, estabeleceu-se um vice-consulado na ilha de São Tomé. E, em 1871, outro na Ilha do Príncipe. Foi essa pequena representação que o Estado brasileiro, durante a monarquia, manteve na África. Ela contrasta com as intensas relações que então existiam entre o Brasil e o continente africano. Esse sistema de relações muito sofreu com a extinção do tráfico negreiro, que lhe servia de base e acicate. E restringiu-se ainda mais, à medida que se processou a ocupação da África pelos países europeus.
8 no início do 800, eram mais numerosos os navios que faziam o percurso entre Angola e o Brasil do que aqueles que ligavam os portos angolanos a Portugal. Tão intenso quanto o que vinculava a chamada Costa dos Escravos à Europa era o tráfico marítimo entre o Brasil, de um lado, e, do outro, os portos da atual República do Benin, do Togo e da Nigéria. O panorama transformou-se por completo, menos de 100 anos depois. No fim do século XIX, o comércio de artigos brasileiros e de produtos africanos caiu verticalmente e passou a efetuar-se sobretudo por intermédio de barcos europeus. Do tráfico de passageiros, pode-se dizer que praticamente terminou com o século, quase cessando de todos os contatos entre as comunidades de brasileiros estabelecidos na costa da África e seus parentes e sócios no Brasil. Como testemunhou Nina Rodrigues, alguns navios à vela ainda faziam, na última década do século XIX, 3 a 4 viagens por ano entre a Bahia e Lagos. Também saíam alguns barcos do Recife e do Rio de Janeiro. Neles iam brasileiros visitar a África, ali fixar-se ou fazer comércio, e vinham quase sempre nagos comerciantes, falando iorubano e inglês, e trazendo nós de cola, cauris, objetos de culto, sabão, pano da costa, etc. Mesmo depois que terminaram as ligações marítimas diretas, houve teimosos que tomaram paquetes ingleses até Dakar e dali seguiram, por barcos menores, para Lagos e outros portos africanos, com objetivos comerciais ou a fim de cumprir deveres familiares ou religiosos. Até 1930, ainda havia membros da comunidade brasileira de Lagos que importavam carne seca do Brasil. O produto fazia um longo trajeto, da Bahia ou de Pernambuco para Las Palmas e dali para a Nigéria. Desde o início do século XVIII, mas sobretudo após as revoltas muçulmanas de 1807 a 1835 na Bahia, repercussões, no Brasil, da Guerra Santa que moviam, na África, os Umandanfodil e os seus seguidores, instalaram-se, em vários pontos da costa africana, comunidades de brasileiros, que se dedicaram ao tráfico de escravos, ao comércio transoceânico, ao cultivo do tabaco, do cacau, da mandioca e do algodão, à construção civil, aos ofícios manuais especializados e às profissões liberais. Os membros dessas comunidades compreendiam brancos, mamelucos, cafusos, mulatos e negros nascidos no Brasil, negros nascidos na África levados como escravos para o Brasil e dele expulsos, como após a sublevação de 1835, na Bahia, ou que, alforriados, regressaram por vontade própria ao continente africano, os escravos que esses indivíduos adquiriram na África e que nunca estiveram no Brasil, mas assimilaram, por meio de seus senhores, os nomes e os hábitos brasileiros, 76 mulatos e negros que, retornando de países da América Hispânica, como, por exemplo, Colômbia, Cuba e Venezuela, se associaram, pelas semelhanças de língua, condição e costumes, aos brasileiros e terminaram por se confundir com esses, os descendentes, nascidos na África, de brasileiros e brasileiros. Alguns dos ex-escravos que voltaram à África instalarão-se em áreas distantes e muito diversas culturalmente de suas regiões de nascimento. Mesmo aqueles que regressavam às terras de origem, ali encontravam uma cerrada estrutura de solidariedade tribal e de hábitos a que não mais se sentiam vinculados. Tinham-se, no exílio, abrasileirado. Procuravam, por isso, unir-se e formar núcleos sociais próprios. Chamaram-se a si próprios, desde o início, brasileiros, e assim são conhecidos até hoje os seus descendentes, apesar da guerra que contra essa denominação moveram, por exemplo, os dirigentes britânicos de Lagos, interessados, dentro da lógica do colonialismo, em desvincular a África do Brasil. As autoridades inglesas do que viria a ser a Nigéria sempre insistiram em que eles deveriam chamar-se de Yorubais repatriados. Não foram, porém, ouvidas, e até mesmo na correspondência que mantinham com os dirigentes coloniais, os membros dessas comunidades se denominavam brasileiros e assim designavam seus filhos e netos. Concentravam-se geralmente em bairros próprios, como o Brazilian Quarter, de Lagos, o Quartier Brasil e o Quartier Maro, em Ajudá ou Idá. Em Acra, disseram-me, em 1961, que o povo tá bom, como é conhecida a comunidade brasileira, também tivera bairro próprio, que acabou por se descaracterizar, tal como sucedeu com o de Lagos, que se situa numa parte da cidade onde há intensa especulação imobiliária. Outros grupos formaram vilas e cidades, como Atoetá e Porto Seguro, ambas no Togo. A primeira foi fundada por Joaquim de Almeida 78, e a segunda, por libertos jejes repatriados. Essas comunidades, em Acra, Lomé, Porto Seguro, anexo Agui, Cotonou, Ajudá, Abomé, Porto Novo,
Badagry, Lagos, ao longo da costa atlântica até o Gabão, onde, em 1972, encontrei lembranças de famílias brasileiras, reforçaram-se com o movimento de retorno à África, que se verificou na segunda metade do século XIX, sobretudo após a abolição total da escravatura, em 1888. As comunidades brasileiras existem até hoje na Nigéria, na República do Benin, no Togo e em Gana, onde muitos de seus membros exerceram, e exercem, papel de relevo na vida política, cultural e artística. Durante a disputa europeia pelo controle da África, os brasileiros opuseram-se aos interesses alemães, britânicos ou franceses, ou se aliaram a uns contra os outros. No período colonial, prestaram serviço às administrações europeias ou foram dos primeiros a elas fazer face, como o nigeriano de origem brasileira Moses da Rocha, que, desde o início do século XX, procurou, em contato com intelectuais negros dos Estados Unidos e das Caraíbas, estimular a criação de uma ideologia africana. Um descendente de brasileiro, com sangue ameríndio, foi o primeiro presidente da República do Togo, Sylvanus Olímpio. Os brasileiros estão inteiramente identificados com o sentimento nacional dos países a que pertencem. Mas, assim como os Yorubás e os Jejes difundiram os seus valores culturais na Bahia e deles impregnaram profunda e intensamente, sendo, de certa forma, os responsáveis pela personalidade especial que ela possui, e, assim como os congos e os angolanos imprimiram sua forte marca em todo o Brasil, os brasileiros natos e de adoção, que se fixaram na África, para ali transferiram modos de vida, técnicas, tradições e gostos desenvolvidos na margem ocidental do Atlântico. Os seus descendentes não apenas ficaram irremediavelmente abaianados, amaciados, urbanizados, polidos pela Bahia, como explica Gilberto Freire, mas também acariocados ou pernambucanizados. Do Recife partiu muita gente para a África, e, ainda em 1972, na prefeitura de Abomé, no almoço com as principais figuras da comunidade brasileira local, os numerosos pratos que nos ofereceram eram os mesmos que figurariam num encontro familiar de domingo em Pernambuco. Os brasileiros e brasileiros levaram para a África as suas comidas mestiças, como o feijão de leite de cocô, a cocada, o pirão, a moqueca de peixe e o cozido, pratos que, por esses nomes, ligeiramente adulterados, são até hoje conhecidos. Comi, em Cotonou, poisson ao piro. E comprei, coçado, na Nigéria. Continuaram fiéis às suas festas, danças e folguedos. Ao Bumba Meu Boi, por exemplo, chamado Boi, em Lagos, e Borrinha ou Borrinhão, na República do Benin. Não abandonaram as mascaradas carnavalescas, a que assisti, em 1972, no pátio da Casa do Xaxá, em Ajudá, e no terreiro do Rei de Porto Novo. Cantam e dançam acompanhados por instrumentos de percussão, entre os quais dois, o pandeiro e o prato e faca, são exclusivos, na África Atlântica, pelo que pude observar, dos grupos de brasileiros. Difundiram o culto de Nosso Senhor do Bonfim e de São Cosme e Damião. E impuseram o sobrado neoclássico, algumas vezes com reminiscências barrocas, como a casa de rigor para as novas classes ascendentes. Esse tipo de arquitetura, que se encontra em todas as cidades e vilas, até dentro do palácio tradicional de Abomé, onde há um sobrado construído para o rei Guezo pelo Xaxá Francisco Félix de Souza, ficou conhecido, na África, como estilo brasileiro. Com o passar do tempo, as linhas neoclássicas sofreram alterações, que acentuaram os elementos decorativos até extremos de exagero. Tal qual sucedeu com a chamada Casa de Brasileiro em Portugal. Foram os brasileiros os mestres da construção civil e da marcenaria ao jeito europeu. Marcaram com seus padrões de gosto a estatuária dos cemitérios católicos, dali se espraiando suas lições estéticas para os monumentos funerários de chefes e notáveis. Das figuras de animais em louça ou em gesso que ornam as casas coloniais e neoclássicas do Brasil deriva, pela ação dos brasileiros, uma das mais importantes formas novas de arte da Nigéria, ao parecer de Olibeyer, a escultura em cimento, de que há excelentes exemplos a guardar e a encimar as fachadas e os balcões de casas ricas ou nobres, como o Palácio de Acuri. Se ainda hoje as comunidades brasileiras mantêm fielmente o apego afetivo a um Brasil que é sobretudo a idealização da infância ou de um sentimento de saudade, transmitido de pais a filhos, e conservam uma forte consciência de união em que se traduz a determinação de possuir, como os outros grupos que as cercam, uma unidade de origem e passado, bem mais forte tinha de ser, no século XIX, a coesão desses núcleos de imigrantes e repatriados. A maioria deles era católica, mas havia também grande número de islamitas e de adeptos dos cultos africanos. Tão forte e tão profunda era, no entanto, a formação trazida ou herdada do Brasil,
que os muçulmanos brasileiros tinham um comportamento social mais próximo da maneira de ser dos católicos do que daquele que caracterizava os outros maometanos. Em Porto Novo eram chamados de muçulmanos crioulos, para distingui-los dos demais. Casavam-se frequentemente com moças católicas, transformando-se, assim, numa espécie de ponte entre o cristianismo e o islã. Seus templos e os dos serraleoneses, como as famosas Mesquita Chita e Mesquita Central, em Lagos, eram construídos no estilo brasileiro. As comunidades brasileiras mantinham contatos entre si ao longo da costa e estavam atentas às notícias do outro lado do Atlântico. Nas grandes datas, a bandeira do Brasil era hasteada na residência do Xaxá, em Ajudá, e provavelmente nas casas de outros chefes de grupos brasileiros, pois alguns deles adotaram as formas externas das estruturas políticas ou sociais que os rodeavam, como, em Acre, ocorreu com o povo Tabon. Continuaram os brasileiros a comemorar, na África, as datas festivas do Brasil. Em 8 de dezembro de 1880, por exemplo, a Companhia Dramática Brasileira e sua orquestra ofereceram, em Lagos, um grande espetáculo em homenagem ao aniversário do imperador Dom Pedro II. A mesma companhia teatral e a mesma orquestra apresentariam função semelhante, em 23 de maio de 1882, em regozijo pelo natalício da soberana inglesa. Enorme foi a manifestação de júbilo na África, ao se receber a notícia da abolição da escravatura no Brasil. A Boa Nova só chegou a Lagos em agosto de 1888, e foi comemorada com vários dias de festa, em missa solene, procissões, bailes, representações dramáticas, desfile carnavalesco e mascaradas. As festividades e a alegria não ocultam o fato de que algumas dessas comunidades de brasileiros se formaram em função do tráfico de escravos, ou mesmo ao redor de traficantes famosos, como Francisco Félix de Souza ou Domingos José Martins. Muitos dos traficantes e dos mestres de navios negreiros foram africanos ou brasileiros descendentes de africanos, o que não é de se estranhar, quando o observador se põe na perspectiva da época e verifica que os negros libertos, no Brasil, também eram com frequência donos de escravos. A constância dos vínculos dessas comunidades com o Brasil, durante quase todo o século XIX, explica-se não apenas pelas afinidades culturais e sentimentais, mas sobretudo por coincidirem seus interesses com os do comércio brasileiro, como mostra o que resta da intensa correspondência entre firmas mercantis e homens de negócios das duas margens do oceano. Por isso mesmo, africanos e brasileiros não se limitaram a opor-se às medidas britânicas contra o tráfico de escravos, combateram também as investidas do renascente espírito colonialista europeu contra os intermediários locais do comércio de azeite de dendê, de ceras, de resinas, de madeiras e de marfim. A importância que, por seus contatos comerciais, assumiram ao longo da costa terminaria fatalmente por envolver as comunidades brasileiras nas disputas políticas internas dos reinos e cidades-estado que as abrigavam, nas lutas entre distintos grupos nacionais, no combate desigual contra os interesses britânicos, franceses e alemães, bem como por enredá-las numa intrincada série de conluios, alianças e contra-alianças com os grupos europeus, contribuindo para prolongar e aguçar os atritos entre os diversos interesses coloniais. Já em 1778, os brasileiros de Antônio Vaz Coelho intervinham na luta entre Porto Novo e Ajudá, e contra Acpenu. Nos primeiros anos do século XIX, Francisco Félix de Souza expulsava Comalagã, régulo da ilha de Gligi, após o ter derrotado pelas armas. 97 mais tarde, em 1818, o mesmo Félix de Souza praticamente colocaria o rei Gueso no trono de Abomé. Vemos também os brasileiros envolvidos na disputa entre britânicos e franceses pelo protetorado sobre Porto Novo. Os brasileiros locais lideravam o partido antibritânico e impulsionaram o rei Soji a assinar com a França o Tratado de Proteção de 1863. Mas, se o brasileiro Joaquim Manuel de Carvalho, sócio de Soji no tráfico negreiro e no fornecimento de óleo de palma à Maison Regis, era orientador da política antibritânica, um outro, o grande comerciante Domingos José Martins, apoiava a pretensão do rei Glelê, do Abomé, de ser o soberano de Porto Novo e de quase toda a costa da atual República do Benin. Martins opunha-se abertamente aos franceses, que ameaçavam o monopólio do comércio de que até então gozara em Cotonou. Após a morte de Soji, em 1864, a posição de Carvalho muda inteiramente. Começa a hostilizar os franceses e consegue colocar no trono de Porto Novo o rei Mepon. Não se restringe, no entanto, a dar combate aos interesses franceses e a seu ex-parceiro Vitor Regis. Mantém-se na linha antibritânica, em Alia Secosoko, que os ingleses tinham expulsado de Lagos para Epe, e organiza com ele uma nova rede de tráfico de escravos.
O episódio da queda de Kosovo talvez seja o que mais põe em relevo a resistência dos brasileiros à penetração britânica na África. E também as disputas pelo poder que entre eles se travavam. A luta pelo título de Ologun-Onin ou Lagos, um complexo problema de sucessão dinástica, tivera raízes em 1811. Ao morrer Adele, em 1834, a velha contenda reabriu-se, e Kosovo reclamou o direito de ser rei de Onin. Foi preterido por Oluvole, um dos filhos do falecido Ologun. Exilou-se, então, em Ajudá, onde arregimentou o apoio dos brasileiros, desejosos de estabelecer em lugar mais seguro um novo porto de embarque de escravos que não fosse tão facilmente visado pela esquadra inglesa. Em 1841, falecia Oluvole. Kosovo apresentou de novo sua candidatura, mas o eleito foi seu tio, Akitoy, que gozava do apoio britânico. Inconformado, Kosovo, com o auxílio dos brasileiros, derrotou militarmente Akitoy em 1845 e, logo em seguida, começou a expandir o mercado de escravos, a que Lagos deve seu primeiro grande impulso de crescimento como cidade. Akitoy refugiou-se em Badagry e aliou-se de corpo e alma ao partido inglês. Transformou-se provisoriamente em anti-escravista. Como, porém, os britânicos tardassem em ajudá-lo, logrou, em 1847, o apoio econômico de Domingos José Martins, que, instalado em Porto Novo, desejava controlar o porto de Lagos, mais seguro para suas atividades de grande traficante de escravos. Organizou-se, sustentada por Martins, uma campanha militar contra Kosovo. Martins armou 3 grandes navios que trouxera do Brasil e mobilizou tropas de todas as cidades costeiras ao norte de Lagos até Ajudá. Mas seus esforços malograram. Os ingleses resolveram retomar a iniciativa e conduziram Akitoy para Fernando Pó, sob o pretexto de protegê-lo. Ali obtiveram sua concordância expressa em extinguir o tráfico negreiro, caso fosse recolocado na cadeira de Ologun. Estava decidida a sorte de Kosovo. Em dezembro de 1851, os navios ingleses bloquearam e atacaram Lagos, expulsaram da cidade Kosovo e seus aliados brasileiros e reinstalaram Akitoy no poder. A Grã-Bretanha passou, de fato, a controlar Lagos. Sintomaticamente, o primeiro tiro de canhão contra os barcos de guerra britânicos, que bloqueavam a cidade, foi dado por um grupo de 200 homens armados, sob a chefia de um brasileiro, de nome Lima. E entre as primeiras medidas adotadas pelos ingleses, após a tomada de Lagos, figurou a expulsão de numerosos brasileiros. Muitos deles acompanharam Kosovo em seu exílio em Epe, de onde regressaria a Lagos, em 1852, para tentar inutilmente recuperar o poder. Outros se espalhariam por diversos pontos da costa dos escravos. E não foram poucos os que passaram a cooperar com os ingleses e tentaram manter suas posições comerciais, mercadejando azeite de dendê e outros produtos. A presença comercial do Brasil continuou a ser combatida em toda a costa africana pelos britânicos e franceses, para os quais, mesmo após as drásticas medidas tomadas pelo governo do Rio de Janeiro em 1850, os brasileiros eram inveterados e incorrigíveis traficantes de escravos. Havia nisso muita verdade, pois alguns deles continuaram fiéis ao contrabando negreiro, cujos portos de destino se haviam mudado sobretudo para Cuba. Outros, porém, transformaram-se em exportadores de azeite de dendê, de marfim, de gomas, de nós de cola, de madeiras e de outros produtos. O desmantelamento da rede comercial brasileira deu-se ao mesmo tempo que o das estruturas de poder africano em toda a África Atlântica. Os chefes das cidades costeiras dobravam-se, um após outro, diante das demonstrações de força dos ingleses, franceses e alemães, e viam seus territórios serem transformados em colônias, como sucedeu em Lagos em 1861. No ano seguinte, os mercadores brasileiros, dantes tão numerosos naquela cidade, estavam reduzidos a 5. Em Ajuda, Porto Novo, Badagry, Porto Seguro e Cotonou, as firmas mercantis brasileiras foram perdendo importância. De uma perspectiva brasileira, a tomada de Lagos pelos ingleses, em 1851, e sua transformação em colônia, 10 anos depois, marcam o início da corrida desenfreada entre as nações europeias para o controle efetivo da África. Na passagem do século XIX para o século XX, a ocupação estava consumada, embora a resistência africana ainda se tenha prolongado, em certas regiões, até quase o fim da Primeira Guerra Mundial. Ao terminar o grande conflito, toda a África, com as exceções da Etiópia e da Libéria, estava dominada.
Os posteriores movimentos de oposição ao mando europeu já pertencem a uma outra vertente da história, que conduz às independências nacionais, concentradas em torno de 1960. 10. Em consequência direta do fato colonial, a África desaparece por algum tempo das preocupações do Estado brasileiro, sobrevivendo, no povo, como uma espécie de Jerusalém distante dos cultos africanos. Alguns centros religiosos yorubanos, como o Axé ou Pofonjá, lograram quase milagre, tendo em vista a muralha invisível que os poderes coloniais estabeleceram no meio do Atlântico, de preservar a pureza de seus ritos, por meio de contatos intermitentes com o Golfo da Guiné e graças à rigorosa ortodoxia de alguns zelosos descendentes de africanos, como de Eugênia Ana Santos, a Aninha, e o famoso Martiniano do Bonfim. Este estudou em Lagos, foi professor de inglês e Babalaô na Bahia e tornou-se um dos maiores conhecedores dos cultos afro-brasileiros. Para as gentes do Brasil, a África deixou, por várias décadas, de ser uma entidade geográfica precisa e converteu-se no símbolo de uma difusa nostalgia. O folclore assegurou-lhe a vaga e estática sobrevivência que costuma dar às coisas que passaram, que deixaram de ter relevância na vida diária. É bem verdade que, como diz Luiz da Câmara Cascudo, nenhuma cidade deste mundo está tão presente nas cantigas brasileiras como Luanda, mas poucos dos que as entoam seriam capazes, até há alguns anos, de localizá-la com precisão, como também não o fariam com o Congo, Cabinda, Guiné, Moçambique e Queto, que continuaram a ser reinos poderosos, nas festas populares do Brasil. No plano espiritual, esses nomes de reinos, regiões e cidades serviram muitas vezes de sinônimos para uma África que continuou viva no Brasil. Mas dentro dele, coisa sua, misteriosa e íntima. Imagem de um paraíso perdido ou de uma terra prometida, conceitos que não passam, como os de evocação e profecia, de duas faces da mesma lâmina. 1976